Sempre que minha vida desviar dos caminhos, quando houver escuridão, sempre que nas flores encontrar só espinhos, sentir fechar o coração, a tua luz buscarei, tua luz buscarei. Boa noite. Então, o tema escolhido para hoje é olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vou contar uma parábola que com certeza vocês já conhecem, mas é esse tema da palestra de hoje, dessa fala que nós vamos ter um pouquinho, foi tirada dessa parábola. Então a gente precisa entrar nessa parábola para que nós possamos pensar um pouco sobre esse trecho que foi dito por Jesus. Era um lindo dia. Aquele nobre homem saía a olhar aquele belo dia, com o céu azul, um campo de trigo à sua frente. Logo mais, aos seus olhos, ele podia ver o mar lindo que refletia o azul do céu. Este nobre homem começou a ver que na sua frente tinha todas as ferramentas que ele precisava naquele dia para poder ensinar às pessoas que ali estavam os ensinamentos maiores do Pai, os ensinamentos do Criador. Ele viu que naquela plantação de trigo que balançava levemente com os ventos, como se fosse um balé planejado pela natureza, tinha um caminho. Não um caminho largo, um caminho estreito que estava bem próximo ao mar. Ele então caminhou em direção a este caminho, observando tudo que ali se encontrava. Os trigos que bailavam, o solo que era fértil, o solo que não era tão fértil, as pedras, todos os elementos que o Criador tinha feito ali à sua frente. Ao chegar próximo então do mar, reparou alguns barcos dos pescadores locais. E ao reparar mais ainda, viu que ao seu lado tinha uma multidão que o esperavam ansiosos para ouvi-lo. Ele percebeu que para falar com toda aquela multidão deveria subir ao barco e fazer do barco o seu. Pediu a Pedro, seu amigo, que puxasse o barco então para mais próximo da margem. Pedro assim o fez. E este nobre homem subiu ao barco e começou a falar. Eis que o semeador saiu a semear. E em suas mãos tinha algumas sementes. Mas das suas mãos, essas sementes se perderam por este caminho estreito. Um caminho com a terra era pisoteada, uma terra dura, pois ali passavam-se muitas lavadeiras que iam até o lago lavar as suas roupas, passavam-se muitas mulas carregadas com o trigo que elas colhiam, muitos lavadores. E logo acima daquele caminho, muitos pássaros sobrevoavam, famintos. Pois essas sementes que neste caminho caíram, serviram de alimento para estes pássaros. Outras sementes que caíram da mão deste semeador foram parar num terreno cheio de pedras, mas um terreno que também tinha um pouco de terra, mas não o suficiente para que as raízes adentrassem mais profundamente e ali aquelas plantas retirassem toda a água que necessitavam para continuar vivas. Pois assim elas nasceram e nos primeiros raios de sol mais forte, essas plantas que nasceram neste terreno pedregoso queimaram e morreram. Outras sementes caíram num terreno cheio de espinhos, mas a vontade era tão grande de nascer que ali as germinaram. Mas a semente, aqueles espinhos que ali tinham, acabaram sufocando as plantas que tinham nascido e elas sucumbiram. Mas poucas sementes caíram num terreno fértil, num terreno bom. E o terreno era tão bom, tão fértil, que de uma semente viraram 1000, viraram 100 e multiplicaram. Após o nobre homem contar essa parábola, os seus discípulos então perguntaram a ele: Senhor, por que fala por parábolas? E ele lhe disse: porque quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. E quando as pessoas saíram mais para distante do lago, eles continuaram insistindo e perguntaram novamente: mas por que nos dizes por parábolas? E Jesus então respondeu aos discípulos: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. E explicou a todos que estavam ali que muitos poderiam ser dados a todos que lá se encontravam, mas não adiantava dar muito para quem tinha pouco. Então deveria dar para as pessoas o que elas poderiam pegar. Muito é dado,
mas nem tudo que é dado é acolhido, é entendido, é compreendido. Então, as ferramentas que Jesus tirou daquele lugar, vendo o solo que ele tinha, as sementes que ele tinha, as pessoas que ele tinha para pegar esses conhecimentos, foi lançado. Mas quantos pegaram esses conhecimentos e essas palavras e fizeram com que essa semente germinasse? Quais são os ouvidos que nós temos? Quais são os olhares? Qual o olho que nós temos? E aí eu gostaria de convidar a vocês hoje a pensar nesses dois sentidos que nós temos. Nós temos mais sentidos, mas hoje vamos focar nesses dois sentidos, de ver e de ouvir. O que nós temos feito com esses sentidos? O que os nossos olhos têm visto? O que os nossos ouvidos têm ouvido? Então aqui vai explicar um pouco para depois quem quiser pegar esse trechinho. Ele está em Mateus, para quem quiser estudar um pouco mais. E aí nós temos esses dois sentidos. Quando Jesus escolhe falar desses dois sentidos, e ele está na mesma parte do nosso corpo que a cabeça, ele não escolhe por acaso. Pois a cabeça é o centro do nosso corpo. É aqui na nossa cabeça que estão os olhos que vai nos proporcionar essa visão tão ampla. Imagina se nós tivéssemos os olhos no pé. Como que seria a nossa visão? Como que nós veríamos o mundo? Mas nessa perfeição do Criador, os olhos foram colocados acima da nossa cabeça, para que a gente possa ter uma visão de 180 graus e sempre olhar para a frente. Mesmo se a gente queira olhar para trás, nós temos essa capacidade, mas ele está aqui. Os olhos significa não apenas o ver, o enxergar, mas os olhos significa também o conhecimento, pois é através dos olhos que nós temos conhecimento de tantas coisas que é colocado para nós no mundo. Os ouvidos não têm só apenas o sentido de ouvir, de ter o som, de captar o som, mas também nos traz o equilíbrio, pois é através dele que faz com que o nosso corpo se mantenha em pé. Quando a gente tem crise de lameritite, de um aparelhinho que está bem aqui nos nossos ouvidos, a gente não consegue ficar em pé da forma que deveríamos. Ficamos tontos, às vezes até caímos, esquecemos onde estamos, nos perdemos. Então são dois sentidos importantes. Mas não vamos ficar presos apenas nesses sentidos fisiológicos. Vamos também pegar um pouco espiritual desses dois sentidos, desses dois órgãos. Do sentido também psicológico. O que traz esse ver? Esse ver é apenas olhar para o que está à minha frente ou ver o que Jesus espera que nós enxerguemos? Vamos pensar um pouco nisso. E aí eu trouxe um pouco, porque no sentido filosófico da questão dos olhos, ele traz muito essa questão do conhecimento. E aí eu trouxe, aqui tá na tirinha, a mitologia, o mito da caverna, na qual, quando os filósofos trouxeram esse mito, eles trazem que as pessoas viviam na caverna e viam apenas as suas sombras. Então, toda a verdade que era colocada para as pessoas que viviam naquela caverna eram sombras. Elas não viam o que era real. Até que um dia, um homem, que era chamado de filósofo, resolve sair de dentro da caverna e vai ver o mundo. Ele começa a enxergar o mundo. Não é que ele não via, que ele não tinha o sentido da visão, mas ele começa a enxergar com os olhos de perceber. E aí ele vê tudo que ele estava perdendo, que para ele, durante toda aquela sua vida, a verdade era aquela sombra que ele via. E quando ele vê a luz, e que não é somente a luz do sol, a luz do dia, mas a luz do conhecimento, ele percebe que a vida é muito mais ampla do que era colocado dentro da caverna. Quando ele percebe tudo isso, ele volta para a caverna e ele tenta colocar essa verdade que ele tinha conhecido com os seus olhos para aquelas outras pessoas que tinham continuado na caverna. Só que elas saberiam que aquelas pessoas não teriam olhos de ver e nem ouvidos de ouvir, que elas não compreenderiam qual era esse conhecimento que ele tinha tido. Ele então começa a fazer alegorias, começa a colocar de outras formas, não totalmente real como tinha visto, para aquelas pessoas. Mas muitos ainda continuam vivendo daquele jeito de sombras. Aqui no Piteco, ele traz isso também, ele vê as pessoas presas na caverna, só que aí ele passa à frente dessas pessoas, mostra que a realidade não é a sombra, mas ele mesmo, o próprio Piteco. E eles ficam enraivecidos com isso, porque ninguém quer que a sua verdade seja modificada. Nós queremos nascer
e ficarmos com a nossa verdade que nós construímos. Nós não queremos que ninguém chegue à nossa frente e fale, olha, essa vida que você está vivendo não é a vida verdadeira. Não é essa a vida que nós devemos viver. Isso dói pra gente, isso nos deixa furiosos e a vontade que se tem é essa que os homens fizeram com o Piteco, sair correndo para batê-lo, para pegá-lo. Só que quando eles saem da caverna, essa luz faz com que os olhos deles fiquem escurecidos, porque o conhecimento, e principalmente o conhecimento de si mesmo, às vezes faz com que nós não enxerguemos direito a nossa vida. Eles então começam a perceber, depois que aquela luz nos machuca, nos deixa meio atordoados, que a vida continua, então eles vão evoluindo. A gente vê nesse outro quadrinho que eles vão evoluindo, começam a trabalhar, saem da caverna e vai morar para casa, mas aí a gente começa a construir uma nova caverna. E todos nós hoje, com certeza, vivemos um pouco nessa caverna, que é a caverna da nossa casa, que é a caverna das redes sociais, da correria do dia a dia, do materialismo. A gente vai construindo e achando que isso é a única verdade. E não aceitamos que ninguém venha modificar. Principalmente hoje os mais jovens. Quantos que acham que a realidade absoluta, que a vida totalmente está presa ao que eles veem nas redes sociais, ao que veem na televisão? Se não fosse assim, artista nenhum de novela apanharia na rua. Porque as pessoas começam a achar que a verdade é aquilo que ele vê na televisão, que é aquilo que ele ouve na televisão. Mas ainda temos que tomar cuidado para não estarmos vivendo na caverna da mesma forma como talvez nós vivemos quando ainda éramos pré-históricos. Talvez apenas uma caverna um pouco mais equipada, mas talvez ainda presos nessa caverna. Vivemos presos aos sombras dos erros e do medo de mudar. Um casal tinha acabado de casar. Casamento novo? Lógico que o noivo nunca vai dizer à sua esposa os defeitos que ela tinha. A noiva não era muito corajosa, não gostava muito de cuidar dos afazeres de casa, morria de preguiça. Mas jamais o marido ia dizer no início do casamento que ela era preguiçosa e que não cuidava bem da casa. Todos os dias que a vizinha lavava a roupa e colocava a roupa no varal, lá vinha a noiva dizer: olha só que porca, não lava a roupa direito, a roupa está toda encardida, será que ela não tem vergonha de colocar uma roupa tão suja assim no varal? Sempre era o mesmo comentário, mas o marido apenas ouvia. Não dizia nada para ela. Mas um dia ele se cansou. A mulher tinha saído de casa para resolver alguns problemas. Ele então resolveu lavar a vidraça da cozinha. Lavou com bastante cuidado. Quando ela chegou, viu que a vizinha tinha lavado as roupas novamente naquele dia. E para surpresa do marido, a mulher não disse mal das roupas da vizinha. Pelo contrário. Olha, meu bem, hoje a vizinha resolveu lavar as roupas direito, estão branquinhas, não tem uma mancha sequer na roupa, até que enfim ela aprendeu a lavar as roupas direito. O marido então deixou que ela falasse tudo o que ela queria dizer a respeito da vizinha e disse a ela: meu bem, não foi a nossa vizinha que lavou as roupas direito, foi eu que limpei as nossas vidraças. Então a gente, em vez de ficar, às vezes, falando dos olhos do outro, da forma que o outro vê, da forma com que o outro fala, temos que fazer o nosso olhar, o nosso escutar. Na correria do dia a dia, parecendo que nós precisávamos de ter um dia de 36 horas, nós não temos tempo para nos ouvir, para conversar conosco mesmo. Sentar um pouco, sem tocar nenhuma música, sem a novela estar passando, sem nada, sem ninguém por perto, e perguntar para nós: quem somos nós? Santo Agostinho dizia na questão do Livro dos Espíritos sobre Conheça a Ti Mesmo, que todas as noites, quando ele deitava, ele conversava consigo mesmo e perguntava qual era o dever que ele tinha tido naquele dia que ele tinha deixado de cumprir. O que ele poderia ter feito de melhor que ele deixou de fazer. E isso fez com que ele fosse o homem que ele foi. E nós? Será que nós tiramos esse tempo, esses minutos dos nossos dia a dia para nos ouvir, para conversar conosco mesmo, em vez de ficarmos tentando enxergar a vidraça do vizinho, a roupa do vizinho, mas enxergar as nós mesmos? O que nós temos feito? Como que nós temos ouvido? Como que nós temos falado? Nós temos ouvido realmente os ensinamentos de Jesus? Nós temos escutado essas palavras tão benditas que Jesus nos deixou? Ou a gente faz como esses macaquinhos, quando se diz a nós mesmos:
Gosto de um exemplo muito lindo, que é o de Paulo, que mostra muito essa questão dos olhos. Quando Paulo estava dirigindo-se a Damasco, e ele estava no meio do deserto, um clarão, uma luz tão intensa, veio bem à frente dele, onde somente ele poderia enxergar essa luz. A luz foi tão forte que fez com que Paulo caísse do seu cavalo. E ao cair e ao tentar abrir os olhos, aquela luz ofuscou os seus olhos. E ele percebeu que aquela luz tão intensa nada mais era do que a presença de Jesus. Ele ficou então constrangido e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento, quando Paulo trocou essas poucas palavras, Jesus pediu para que ele fosse até Damasco e lá esperasse. Foram pouquíssimas palavras, mas naquele momento, os olhos físicos de Paulo se cegaram. Cegaram por algum tempo, mas Paulo não deixou de ver, pois naquele momento, Paulo deixou de ver o que era material. Mas ele começou a enxergar a si mesmo, enxergar os seus erros, enxergar o que ele tinha feito com Estevão, enxergar o que ele deveria fazer a partir daquele encontro. Ele ficou por alguns dias sem ver a luz do dia, mas ele conseguia ver a luz de Jesus dentro do coração dele, dentro do seu espírito, dentro do que ele deveria fazer neste novo caminho que se iniciava. Paulo viu que deveria ter mudado de nome. Antes Saulo, agora Paulo. E quando chega Ananias, que era o homem que ele estava indo atrás para matar, e Ananias coloca suas mãos bem nos olhos de Paulo, ele sente que dos seus olhos caísse como se fossem escamas de peixe. E naquele momento ele começa a enxergar novamente a luz material, a luz que nós vemos. Mas não era mais aquele homem de antes. Ali tinha nascido um novo homem, um novo jeito de olhar. Olhar para as pessoas, olhar para Cristo, olhar para as coisas que ele tinha feito. Mas não para ficar se martirizando no passado, nos seus erros, mas tentar buscar ao máximo os seus acertos. Esses acertos que o novo homem, que vê de uma nova forma, que ouve de uma nova forma, deveria agir. Então, Saulo esfregou os olhos como se desejasse rasgar o véu que lhe obscurecia a vista. Mas só conseguiu tatear no seio das trevas densas. Isso foi um encontro com Jesus. Porque quando nós não enxergamos os ensinamentos, o que Jesus espera de nós é como se nós estivéssemos em trevas densas. Esfregamos ao máximo os nossos olhos, mas nós não conseguimos enxergar a verdade que Jesus espera que nós enxerguemos. Seja constante o amor fraterno. Numa vila muito distante, morava sua irmã e um homem que tinha nascido cego, nunca tinha visto a luz do dia. A irmã era apaixonada pelo irmão, achava ele de uma sabedoria como poucos que ela tinha visto na vida. Morava apenas os dois, numa casa bem simples. Mas naquela aldeia, quando todos queriam algum conselho, sempre iam à casa do homem cego, pois o conselho era certeiro. Tudo que ele dizia poderia se fazer, que daria certo com certeza. Um dia, a sua irmã conheceu um caçador do outro lado da aldeia. Conheceram, apaixonaram-se e resolveram se casar. Mas o caçador achava que aquele homem cego era a pessoa mais inútil que ele já tinha visto na vida. E sempre perguntava: do que adianta um homem cego? É um inútil na vida, não serve para nada. Mas como eles eram muito humildes, tiveram que morar juntos, os três. Todos os dias, quando o caçador chegava, o cego lhe pedia: deixe-me ir com você na caçada amanhã. Mas a resposta sempre era a mesma: imagine, como levarei um cego comigo na caçada? Isso jamais acontecerá, você só vai me atrapalhar. Mas o cego não desistia, sempre pedia. Até que um dia o caçador estava de bom humor, tinha feito uma bela caça, e a mulher tinha temperado a carne com ervas aromáticas, ele estava farto daquela carne. Então, o cego se aproximou dele e pediu: deixe-me ir com você na caçada amanhã. Como seu humor estava diferente, ele respondeu que sim. Na manhã seguinte, então, o cego acordou bem cedo, preparou tudo o que ele achou que necessitava e estava esperando o caçador. Ele, então, estendeu os braços e foram caminhando. Quando, de repente, bem ao longo do caminho, ele puxou o braço do caçador e disse: vamos devagar. Logo à frente dorme uma onça, mas ela não nos fará mal.
está de barriga cheia e dorme à sombra de uma árvore. O caçador fez de cara de dúvidas, pois como um homem cego poderia saber que uma onça dormia no caminho? Mas continuaram a caminhar. E logo à frente, passaram pela onça que dormia à sombra de uma árvore. Continuaram o caminho e novamente o cego puxou o seu braço e disse: vamos devagar. Logo à frente tem um enorme elefante banhando-se no rio, mas ele não nos fará mal, está distraído jogando lama em suas costas. Neste momento, o caçador já não duvidou tanto do cego e continuaram a caminhar e passaram realmente pelo elefante. Eles chegaram então num campo aberto onde deveriam ser armadas arapucas. Do lado, ele colocou então a arapuca, que era do cego, e logo mais à frente a que era sua. Voltaram, e na manhã seguinte, quando o caçador estendeu os braços para guiar o cego lhe disse: não precisa, já sei o caminho. Ele ficou duvidando. Como poderia? Um caminho cheio de curvas, tortuoso, cheio de raízes, com certeza erraria, com certeza tropeçaria. Mas, para a surpresa do caçador, o cego não errou 1 centímetro sequer, não tropeçou em uma raiz. Quando chegaram ao campo limpo, o caçador percebeu que na armadilha que ele tinha colocado para o cego, tinha um pássaro bonito, grande, de penas douradas, brilhantes. Já na armadilha que ele tinha colocado para ele, um pássaro cinzento, pequeno, feio. Ele então pensou: ah, é um homem cego, jamais saberá qual pássaro é seu. Pegou o pássaro cinzento, feio, e colocou na mão do cego. E continuaram a caminhar, de volta para o casebre. Quando de repente, ele resolveu puxar a conversa e perguntou ao cego: já que dizem que você é tão sábio, que sabe de tantas coisas, me responda. Por que no mundo há tanta maldade, tanta injustiça, tanta guerra, tantas pessoas pensando apenas em fazer o mal? E o cego lhe respondeu: porque no mundo há cheio de pessoas como você, que pega o que não lhe pertence. Neste momento, o rosto do caçador ficou vermelho de vergonha e imediatamente ele trocou os pássaros e continuaram a caminhar. Quando de repente o caçador resolveu perguntar novamente: então me responda, por que no mundo há tanta bondade, pessoas pensando em fazer o bem, preocupadas com a caridade, com a vontade de ver um mundo melhor? E o cego lhe respondeu: porque no mundo há cheio de pessoas como você, que consegue aprender com os próprios erros. Desde aquele dia, quando as pessoas iam perguntar para o cego de onde vinha tanta sabedoria, não era o cego que respondia, era o caçador que corria e dizia: é porque ele vê com os ouvidos e ouve com o coração. Allan Kardec foi um desses homens que teve os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, pois teve a coragem de ir atrás para pesquisar qual era esse fenômeno das mesas girantes. Se não fosse ele, este homem, com esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir, o que seria da doutrina? Ele teve a coragem de ouvir os comentários maliciosos, os comentários que o prejudicavam, mas ele não desistia. Porque em vez de ouvir esses comentários que poderiam desanimar, eles ouviam com mais força e com mais certeza para o seu coração e para o seu fazer, os comentários dos Espíritos de verdade. A vontade de fazer para um mundo melhor, para o mundo que Jesus espera que nós tenhamos um dia. Então ele teve realmente esses ouvidos de ouvir e esses olhos de ver. Tem um pequeno trecho aqui, que vamos ler juntos. Quando o homem se coloca na posição de ver e ouvir sem preconceito, ele começa a perceber as coisas de um modo global. Transcende a fragmentação dos conceitos e já não pensa mais como crente, não crente, como comunista e não comunista, como espírita ou não espírita. Começa a ver as coisas como elas são na realidade, pois o conhecimento da verdade libertará do erro. Conscientiza-se de que todos somos irmãos em Cristo e não há necessidade de estigmatizar o budista, o protestante ou o ateu. Também não precisa ir à procura de um guru, de um mestre ou de um herói, pois tudo está nele, em estado latente. Nós estamos vivendo um estado aí triste agora, que é um estado de guerra nos nossos irmãos de Israel, e aí a gente pode se perguntar, mas o que nós podemos fazer? Estamos tão distantes. Nós somos seres espirituais. E se nós ouvimos os ensinamentos maiores de Jesus, se nós ouvimos os ensinamentos que Cristo deixou, que Kardec deixou, que Chico deixou,
nós sabemos que não precisamos estar lá presente. Que a nossa oração é capaz de atingir tantas pessoas que lá estão. Atingir tantas crianças que estão necessitadas de conforto, de esperança, de que elas continuarão vivendo. Pois se você acordar com uma bomba explodindo logo ao lado da sua casa, essa esperança pode explodir junto com essa bomba, mesmo que você continue vivo. Se nós somos seres espirituais, devemos ter o ouvido de ouvir e orar para esses irmãos. Devemos ter os olhos de ver e orar para esses irmãos. Nós não vamos pegar uma bomba e vamos lá lutar juntos, mas nós podemos lutar com as forças que Jesus nos ensinou. Jesus não lutou com armas nem um dia que ele esteve na terra. Ele lutou com amor, com um exemplo maior. E se nós somos tantos, se somos tantos milhões, quanta diferença nós podemos fazer para esses outros? Nós somos muito mais do que eles. E se nós temos um bem maior no nosso coração, esse bem é muito maior do que o mal. E nós podemos fazer uma diferença muito grande. Antes da Copa, foram várias mensagens dizendo que poderia ser um tempo turbulento, que muitas coisas ruins poderiam acontecer na pátria do Evangelho. Mas os irmãos de várias doutrinas, principalmente da doutrina espírita, se juntaram em oração. Fizeram tantas campanhas por horas orando, vibrando para que a pátria do Evangelho continuasse sendo a pátria do Evangelho. E nós vimos um mês, não de conflitos, mas um mês de paz. Não fizemos o bonito que talvez a gente gostaria que fizéssemos, mas fizemos bonito como pátria, como país, de união, de respeito. Com certeza falhamos quando ainda somos um mundo de provas e expiação, não vivemos ainda um mundo de regeneração, mas deixamos a nossa marca, a marca dessa pátria do Evangelho que acolhe, que ouve as pessoas, que olha nos olhos dela, que percebe o melhor que ela tem. Por que torcemos tanto para a Alemanha? Porque eles mostraram o quanto que o amor é bonito. E nós, brasileiros, queremos isso. Ver o amor sendo praticado, vendo o amor sendo vivido. Ouvir essas coisas, ver essas coisas que Jesus espera que nós vejamos. Se nós não temos esses ouvidos de ouvir, esses olhos de ver, podemos perder coisas que jamais voltarão. E algumas delas são: uma pedra depois que é lançada, uma palavra depois que é proferida, ainda mais se for uma palavra maldita. A ocasião depois de perdida, quando a gente lê as obras espíritas, a gente vê, principalmente dos nossos irmãos espíritas, quando voltam para o plano espiritual, que uma das coisas que eles mais lamentam é o tempo perdido. O quanto poderiam ter feito e deixaram de fazer. O quanto de projeto eles fizeram para esta vida e quanto somente quando voltam para o plano espiritual que percebem que não fizeram um terço do que planejaram fazer. O tempo jamais voltará. Então, são essas 4 coisas. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e os corações jamais sentiram o que preparei para vocês. Jesus preparou-se durante longo tempo para estar aqui na terra junto conosco, em carne, porque em espírito ele já estava muito antes. Ele preparou a sua energia, fez projetos para um mundo belo, cheio de paz, que as pessoas pudessem olhar umas para as outras e poder ouvi-las, não com o ouvido apenas físico, mas com o ouvido do amor, com aquele tempo de compreensão, de se colocar no lugar do outro. Ele planejou que nós pudéssemos ter os olhos não apenas para ver o céu azul, para ver a beleza das flores, mas que pudéssemos olhar um para o outro e nos enxergássemos como irmãos, como que cada um precisamos um dos outros, pois não viveremos jamais neste mundo sozinhos. Jesus sonha com este mundo de regeneração. Sonha com um dia que todos poderão estar sorrindo, com que todos poderão ter os seus lares, que as suas famílias possam ser abençoadas com a comida material, com o alimento espiritual, com a união, com o respeito com os outros. E é pensando nesse sonho que eu conto a última história de hoje. Numa cidade bem pequena, as pessoas tinham os mais diferentes tipos de sonhos. Sonhos pequenos, sonhos médios, sonhos gigantes, sonhos coloridos, sonhos malucos. Mas eram tantos sonhos que eles começaram a ficar abandonados pela rua. Uma menina, vendo aquele tanto de sonho abandonado, resolveu recolher alguns e fazer um lindo vestido. Um vestido feito de sonhos. Quando o vestido estava quase pronto, ela foi até a frente do espelho, olhou-se e disse: "Eu tenho o vestido mais lindo do mundo." Mas de repente, ela parou e disse:
Mas meu vestido está faltando alguma coisa. Já sei, o meu vestido precisa ter botões de amora. Foi até a rua e começou a perguntar às pessoas: você já sonhou botões de amora? Você já sonhou com botões de amora? Você já sonhou com botões de amora? As pessoas começaram a achar que a menina estava maluca. Onde já se viu? Tanta coisa para sonhar nessa vida, vai sonhar com botões de amora? Começaram a rir dela e não acreditar no seu sonho. A menina percebeu que para poder realizar o seu sonho, deveria ir para um lugar um pouco mais distante. Foi até a casa de um senhor que sonhava com lindos balões, pediu um emprestado, encheu e começou a voar. Quando ela estava voando, viu algumas pessoas passando uma estrada e resolveu perguntar: ei, você aí embaixo, já sonhou botões de amora? Mas ninguém entendia o que a menina dizia. Ela então resolveu abaixar um pouco o seu balão. Encostou num galho de árvore, fez um furo e o balão começou a murchar. Mas a menina soprou fortemente o seu balão e o encheu novamente. Ela estava com fome. Resolveu sonhar sonhos de sorvete. Estava se alimentando. Quando, de repente, logo à frente percebeu que se aproximava uma forte tempestade, que fez o balão rodopiar e ela caiu numa linda e enorme plantação de amora. A menina continuava com fome. Resolveu experimentar algumas amoras. Amora de chocolate, amora de milkshake, amora de tomate, amora de amora. Quando ela estava se alimentando, aproximou-se dela um velho marinheiro, que vendo que o balão tinha caído, foi ver se a menina estava bem. Ela respondeu que sim e contou a sua história. A história da menina fez com que o marinheiro lembrasse da sua própria história, pois quando ele era muito jovem, sonhava fazer tudo de amora. Milkshake de amora, tomate de amora, chocolate de amora, amora de amora. Mas as pessoas não acreditaram nele. Riram do seu sonho e ele teve que abandonar a sua cidade praiana para poder realizar. Quando a menina contou que o seu sonho era ter lindos botões de amora, ele correu até a cozinha, pegou um vidro com copotas de amora e entregou à menina. Imediatamente ela costurou os botões de seu vestido, foi até a frente do espelho, olhou-se e disse: agora sim, eu tenho o vestido mais lindo do mundo. Mas o marinheiro olhou para ela e perguntou: mas você está colocando seus sonhos no lugar correto? Ela parou, pensou, viu que tinha que encher novamente o seu balão e voltar à sua cidade de sonhos abandonados. Quando ela estava chegando, ela resolveu cortar um pedaço do seu vestido e fazer um lindo chapéu, um chapéu feito de sonhos. Quando ela viu que estava se aproximando da cidade, todos a esperavam ansiosamente, pois acreditavam que aquela menina era a pessoa mais corajosa daquela cidade, a única que tinha tido coragem de ir atrás dos seus sonhos. Quando ela desceu do balão, todos ficaram apaixonados pela beleza do seu chapéu. Tão apaixonados que começaram a fabricar chapéu e vender para outras cidades. Desde então, naquela cidade de sonhos abandonados, eles nunca mais saíram de onde eles nunca deveriam ter saído, de cima de suas cabeças. Que os sonhos permaneçam na cabeça de vocês. Porque se eles permanecerem na cabeça de vocês, facilmente eles descerão para o coração. Se os sonhos descerem para o coração, esses sonhos se juntarão ao sonho de Jesus, onde nós faremos um mundo de regeneração, onde todas as pessoas viverão em paz, onde todas as pessoas sorrirão, onde todas as pessoas se amarão. Então, que vocês possam ter os sonhos, que vocês possam ter esses ouvidos, não apenas de ouvir os sons, mas de se ouvir, de ouvir os ensinamentos de Jesus. Que vocês possam ter esses olhos, de se verem principalmente, porque quando nós nos vemos com o amor que Jesus espera de nós, nós vemos os outros, nós acolhemos os outros, compreendemos os problemas dos outros e vivemos o mundo que Jesus espera que nós vivemos. Tenham olhos de ver, tenham ouvidos de ouvir, hoje e por todo sempre. Que assim seja.